Prepare-se. Aquela sensação de aperto no bolso, de chegar ao posto e ver o preço na bomba subir mais uma vez, pode estar prestes a voltar com força total. O cenário internacional está mudando rapidamente e uma decisão estratégica pode impactar diretamente a sua vida, a sua mesa e o seu poder de compra. O que parece um conflito distante, envolvendo grandes potências e disputas no Oriente Médio, pode, em questão de semanas, pesar no seu orçamento. E no centro dessa decisão está a Petrobras. A escalada das tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe novamente ao radar um ponto extremamente sensível para a economia mundial, o Estreito de Hormuz. Essa faixa estreita de mar, por onde passa uma parcela significativa do petróleo consumido no planeta, funciona como uma verdadeira válvula de abastecimento global. Se essa rota for interrompida, mesmo que parcialmente, o impacto não é regional, é global. E quando o petróleo sobe no mercado internacional, nenhum país conectado à economia mundial fica imune. O barril do tipo Brent já ronda a casa dos $80. Pode parecer apenas um número distante, mas ele representa a base de cálculo para os combustíveis que chegam ao Brasil. Se houver qualquer bloqueio, ataque ou restrição mais severa na região do Golfo Pérsico, o preço pode se manter elevado por várias semanas, ou até disparar ainda mais. E é justamente essa possibilidade que reacende o alerta sobre um novo ciclo de alta da gasolina e do diesel. Muita gente acredita que, por o Brasil ser produtor de petróleo, estaria protegido dessas oscilações, mas a realidade é mais complexa. O preço praticado no mercado interno leva em consideração o valor internacional do barril e também o câmbio. Se o petróleo sobe lá fora e o dólar se fortalece frente ao real, o impacto se multiplica. É uma combinação perigosa. Preço internacional elevado e moeda americana valorizada criam um efeito cascata. A decisão que se desenha agora é estratégica e delicada. A Petrobras pode optar por repassar integralmente essa alta internacional para os combustíveis aqui dentro ou pode segurar parte do reajuste por um período. Cada escolha carrega consequências profundas. Se houver repasse total, a gasolina e o diesel sobem rapidamente, pressionando a inflação. Se houver contenção, a estatal pode sofrer compressão de margens e enfrentar questionamentos sobre sua política de preços. E é nesse ponto que a preocupação ganha força. A gasolina não impacta apenas quem abastece o carro. Ela pesa no índice oficial de inflação, influencia o transporte urbano, os aplicativos de mobilidade, os pequenos negócios que dependem de deslocamento diário. Um reajuste aparentemente simples pode se espalhar por diversos setores. O diesel é ainda mais sensível. Ele move os caminhões que transportam alimentos, medicamentos, insumos industriais. Ele está presente na base da logística nacional. Quando o diesel sobe, o efeito se espalha com rapidez pela cadeia produtiva. O frete encarece, o custo do supermercado aumenta, o preço final de produtos essenciais passa a refletir essa pressão. Existe um amortecedor parcial no caso da gasolina, o etanol. Como a gasolina vendida no Brasil contém etanol anidro em sua composição e muitos consumidores podem optar pelo etanol hidratado quando a relação de preços compensa, parte do impacto pode ser suavizada. Além disso, a recente pressão internacional sobre o preço do açúcar tende a incentivar maior produção de biocombustível no mercado interno, ampliando a oferta. Mas esse amortecedor tem limites. Se o choque externo for intenso e prolongado, o etanol não consegue neutralizar totalmente a pressão. O cenário se torna ainda mais delicado se o conflito internacional ganhar intensidade. Um bloqueio efetivo no Estreito de Hormuz elevaria não apenas o preço físico do petróleo, mas também os prêmios de risco e seguro para transporte marítimo. Isso significa que mesmo países distantes da região pagariam mais caro pelo abastecimento. No Brasil, essa combinação pode reacender o debate sobre inflação e juros. Se os combustíveis sobem de forma relevante, as expectativas inflacionárias se ajustam, o mercado financeiro reage, a curva de juros pode sofrer pressão, o crédito pode encarecer e, novamente, o impacto chega ao consumidor final.
Em meio a esse cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou preocupação com qualquer movimento que pressione o bolso da população. Em reuniões recentes, ele teria destacado que não podemos permitir que o trabalhador brasileiro pague a conta de uma guerra que acontece do outro lado do mundo. Essa frase sintetiza a tensão política envolvida. Há um equilíbrio delicado entre manter a saúde financeira da Petrobras e evitar um choque direto no custo de vida. A Petrobras, por sua vez, tem uma estrutura robusta de geração de caixa, especialmente na área de exploração e produção do pré-sal. Com custos competitivos e produção eficiente, um petróleo a $80 amplia sua receita em dólar. Isso fortalece seu caixa e reduz pressões sobre endividamento. No entanto, a decisão sobre preços internos envolve não apenas estratégia empresarial, mas também sensibilidade social e política. Se o repasse for integral, o impacto será imediato nas bombas. O consumidor perceberá rapidamente. O índice de inflação captará essa variação. O efeito indireto nos alimentos pode surgir nas semanas seguintes. Se o repasse for parcial ou adiado, a pressão pode ser diluída no tempo, mas não desaparece completamente. O ponto central é a duração do choque. Se o cenário no Oriente Médio se dissipar rapidamente e o fluxo de petróleo permanecer normal, o barril pode recuar e o impacto ser temporário. Mas se o conflito se prolongar, o mercado tende a incorporar um prêmio de risco mais alto, e isso pode transformar um aumento pontual em um ciclo de preços mais longo. A história mostra que crises energéticas têm potencial de gerar ondas inflacionárias significativas. Mesmo economias exportadoras de petróleo enfrentam dilemas internos quando o preço internacional dispara. O benefício na balança comercial pode ser anulado pelo custo doméstico de combustíveis. No Brasil, onde o transporte rodoviário é predominante, o diesel assume papel central. Um reajuste expressivo impacta transportadoras, agricultores, pequenos comerciantes. O custo logístico se infiltra no preço final de praticamente tudo que circula no país. Ao mesmo tempo, o câmbio se torna variável crucial. Se o real se mantiver relativamente estável, parte do choque pode ser absorvida. Mas se houver fuga de capitais para ativos considerados mais seguros, fortalecendo o dólar, a pressão se intensifica. Petróleo caro em dólar, combinado com real desvalorizado, amplia o impacto. É nesse momento que a decisão da Petrobras se transforma em peça-chave. Alinhar imediatamente os preços ao mercado internacional preserva margens e evita distorções, mas pode gerar forte reação popular. Segurar reajustes protege temporariamente o consumidor, mas pode gerar desfasagem e questionamentos sobre sustentabilidade da política de preços. No fim das contas, o consumidor sente o reflexo de uma engrenagem global complexa. O conflito distante, o risco logístico, a cotação do barril, o comportamento do dólar, a estratégia empresarial, tudo converge para aquele número exibido na bomba. As próximas semanas serão decisivas. O mercado observará atentamente qualquer movimentação no Golfo Pérsico, qualquer sinal de bloqueio efetivo no Estreito de Hormuz, qualquer alteração relevante no fluxo de navios petroleiros. Também acompanhará o comportamento do câmbio e os comunicados da Petrobras. Se o cenário permanecer contido e a tensão diminuir, os reajustes podem ser moderados. Mas se houver escalada militar, restrições concretas à circulação de petróleo e fortalecimento do dólar, o Brasil pode enfrentar nova pressão significativa sobre gasolina e diesel. E quando os combustíveis sobem, o impacto raramente é isolado. Ele se espalha, atinge cadeias produtivas, influencia decisões de consumo, afeta expectativas econômicas. É um efeito dominó que começa longe, mas termina muito perto, no seu orçamento mensal.